Comédia proctologista, a live, né? Sobre um tema muito interessante, que é a dor anal. Meu nome é Paulo Branco, eu sou médico proctologista, com uma experiência de 40 anos no diagnóstico e no tratamento das doenças anais, com clínicas e hospital próprio em São Paulo, equipado com leis de última geração, para que a cirurgia seja minimamente invasiva, você tenha uma recuperação muito boa. E para isso, inclusive, eu escrevi um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para que você tenha um bom pós-operatório. Dor anal. A dor anal é muito comum, é muito frequente, é um sintoma muito frequente na região anal. E pode ser causada por várias patologias, né? Patologias, doença, patologias autoimunes, né, como as doenças inflamatórias intestinais, as proctites autoimunes, né, que dão coceira, que dão dor, por tumores, né, como o tumor do ânus, tumor do reto. Não é? Começando por esses tumores, é verdade, os tumores, olha essa informação, quando dão a dor, já é um sinal, um sintoma de classificação avançada do tumor. O tumor vai ter invasão venosa, arterial, ganglionar e neurogênica, pelas terminações nervosas. Então, a dor já indica a profundidade do tumor na parede. Né? Uma classificação que existe para graus, 1, 2, 3 graus de avanço do tumor na parede do reto ou na pele do ânus, onde se dá o câncer do ânus. Então, infelizmente, usualmente, a dor é um sintoma já, quanto mais avançada a doença, né, mais o paciente refere a dor. Você vê um tumor do reto, por exemplo, né? Você vê um tumor do reto, por exemplo, ó, você vê um tumor do reto, por exemplo, né? Aqui, ó, existem as válvulas retais, né? As válvulas retais, e o tumor ele é do tipo esquirroso, né? Sigmoide, né? O reto tem aproximadamente 15 centímetros, né? 15 centímetros. Esse tumor, em geral, ele é esquirroso, é na parede, ó, e vai fechando o reto, daqui, ó, e vai fechando o reto, ó. Fechando o reto, ver se eu consigo aqui, né? Vai fechando. À medida que o tumor vai avançando na parede, ó, e vai esclerosando o reto, vai aumentando o quê? A dor, associada ao sangramento, associado a evacuações incompletas, porque tem um estreitamento, depois tem uma estenose da luz do reto, né? Então o tumor, conforme o tumor do reto, o câncer do reto vai estreitando o reto, mais vai aumentando a dor. Né? Mesma coisa se pegar o tumor de ânus aqui, ó. Se pegar o tumor do ânus, né? Se pegar o tumor do ânus aqui, ó, né? A linha denteada, né? Aqui, ó, a nádega, né? Aqui o ânus e a abertura. Então, nessa região, em geral, antes da mucosa do reto, né? Ou no bordo anal, tumor do bordo anal. Esses tumores também, de início, eles não têm dor. Eles vão avançando na profundidade do tecido e aí vão começando a comprometer terminações nervosas, vasos sanguíneos, linfáticos, disseminação tumoral. Mas no início é uma ferida. Quando o paciente chega no consultório e fala, eu tenho uma ferida de bordo anal, né? Bem no bordinho anal, abriu o ânus, você já vê. Né? Bem no bordo anal, né? Abriu o ânus aqui, ó. Abriu o ânus, você já vê. Bem no bordo anal, né? Bem no bordo anal. Não dói. Porque na fissura anal clássica, vocês vão ver, tem dor. O tumor de início não dói. Olha, de início não doía, doutor. Tinha essa feridinha aí. Depois começou a doer. O médico já liga o sinal de alerta. Né? Ele já liga o sinal de alerta para fazer já uma retirada dessa ferida
com margens de segurança, fazendo uma cirurgia já oncológica, e manda para o patologista. O patologista vai falar benigno, maligno, a histologia, o grau que avançou na parede. Então, a dor é um sintoma realmente de doença já num estágio avançado, tanto do câncer de reto, vocês viram aqui, como do câncer de ânus. Né? Então, muito cuidado, a prevenção é muito importante. Né? A prevenção é muito importante. A pessoa tem uma dor baixa no reto, né? Sangramento, apareceu uma ferida no bordo anal, então, muito cuidado. Né? Não dói, depois começou a doer. Na fissura anal clássica, a dor é de início, logo, uma dor insuportável. Vamos ver já já, tá bom? Uma dor que é menos frequente no consultório do proctologista é a neuralgia do nervo pudendo interno. Né? Esse nervo pudendo interno, ele corre aqui, ó. Ele corre atrás do reto. Né? Ele corre atrás do reto. Ele corre atrás do reto, ele corre aqui, ó. Atrás do reto. Ele inerva a parte distal do ânus, inerva o canal anal e inerva a pele perianal. Então, ele inerva a parte distal do reto, ele inerva o canal anal e ele inerva a pele perianal. Né? Então, você vê aqui, nervo pudendo interno, corre atrás do reto, ele inerva pele do canal anal, o reto distal e a pele perianal. E os genitais também. Né? E os genitais também. Os esfíncteres, né? Uretral, né? O esfíncter anal. Tá certo? Esse nervo inflamado, ele dá dor, ele dá formigamento, sensação de evacuação incompleta, queimação, né? Às vezes um diagnóstico difícil, viu? Difícil de dar. O paciente tem formigamento no ânus. Eu estou tendo um formigamento no ânus, uma queimação, a inflamação deste nervo, chamado nervo pudendo interno. A doença chama-se neuralgia do nervo pudendo interno. Então, você tem uma queimação anal, estranho, né? Começa a formigar a tua região perianal. O médico, o paciente fala, doutor, eu tenho um formigamento no ânus. Às vezes o médico nem formigamento, será que é emocional, né? É psíquico, formigamento no ânus, sensação de evacuação completa, queimação, neuralgia do nervo pudendo interno. Aqui tem que pesquisar, exames específicos para pesquisar este nervo pudendo interno. Tá bom? Então, vimos o tumor do reto, câncer de ânus, a neuralgia do pudendo, né? E vamos voltar aqui, ó. Vamos tirar tudo isso da tela. Tá? Vamos tirar tudo isso da tela. Tá? E das doenças mais comuns do tubo digestório, né? Da parte distal do tubo digestório, do reto, ânus e colo. Fissura anal, né? Fissura anal. A dor da fissura anal é uma dor insuportável. Insuportável. Não é? Porque a ferida é uma ferida presente. Vocês vão ver aqui, ó, nesta figura de anatomia, é uma feridinha, vê se dá para ver, ó, aqui dentro, ó, vermelhinha. Tá vendo aqui? A vermelhinha é a fissura anal. O fundo da fissura anal é vermelho, vocês estão vendo? Porque é um músculo anal, chamado músculo esfíncter interno do ânus. Este músculo entra em espasmo, o que dá muita dor. Então, tem um paciente que ele entrou na sala e foi direto para a maca. Tamanha era a dor da fissura anal. Já fui direto para a maca. E eu fui examinar, ele não aguentava nem eu separar as nádegas dele. Não aguentava, dor da fissura anal. Eu abria, adentrar para ver, né, a fissura, porque a fissura anal, você pega o ânus e divide aqui o ânus. Ó. Você pega o ânus e divide aqui o ânus. Então, vou fazer para vocês aqui. Ó. Que local está mais frequente a fissura anal? Né? Qual local está mais frequente a fissura anal? Então, você pega o ânus aqui, ó. Tá? Pega o ânus aqui, divide uma linha imaginária aqui no meio.
Uma linha imaginária aqui no meio. Tá? Uma linha imaginária aqui no meio. Então você divide o ânus em anterior e posterior. Comissura anterior, comissura posterior. Então o ânus tem um teto e ele tem um assoalho. A fissura anal, ela é mais frequente na comissura posterior. Então você fez a inspeção, você olhou o ânus, fez a inspeção, ó. Você olhou o ânus, já tem o sintoma. Aquela dor, já tenho experiência de saber, desconfiar que é da fissura anal. Vou devagarzinho. Às vezes o médico vai, a nádega, afasta a nádega com muita força, o paciente fica, dá uma dor insuportável. Às vezes não precisa nem afastar com muita força, não. Só um pouquinho, o paciente não aguenta. Da fissura anal, que dá aquela estilinha na fissura anal. Então, 75% da fissura anal está presente aqui, ó. Então, vamos escrever aqui, 75% da fissura anal, ela está presente aqui, ó. Tá? 75%, 75%. Então, aqui embaixo. 10% na comissura anterior, 5 a 10% na comissura anterior. Laterais, 3 a 5%. As fissuras que habitam o teto e o assoalho, elas são classicamente, se acompanhada de dor intensa, lacerante, insuportável, a fissura anal. Se for lateral, nas laterais, já é uma fissura que você tem que olhar diferente. Se ela não doer, você tem que olhar diferente. Se ela vier acompanhada de muco nas fezes, tem que olhar diferente para a doença inflamatória intestinal. Que a retocolite ulcerativa é a doença de Crohn. Não é? Então, dor insuportável. Você tem uma dor insuportável. A dor da fissura anal é insuportável. Devido para a atividade esportiva, para a atividade de trabalho, para a faculdade, ele para tudo. É uma dor insuportável. O médico olha, no olhar, já vê aqui, ó, 75% a fissura aqui, ó. É uma lesão vermelhinha, assim, ó. É uma lesão vermelhinha, assim, ó. Uma lesão vermelhinha, assim, ó. Uma lesão vermelhinha, triangular. Essa fissura anal, ela tem duas fases. Uma fase aguda, devagar aqui escrever para vocês, ó. Uma fase aguda e uma fase crônica. Então a fissura anal tem uma fase aguda, aqui, ó. Escrever para vocês. Uma fase aguda, tá? Uma fase aguda e uma fase crônica. Na fase aguda, em geral, vai até 2, 3 meses. Vai até 2 a 3 meses. A ferida é molinha no fundo. É o músculo que está no fundo. Então ela sangra mais e dói mais. Depois esta feridinha, esse lânio, vai se transformando em uma úlcera. E essa úlcera, ela é tapetada por um tecido duro, fibrosado. Então, na fase aguda, ela causa mais dor e mais sangramento. E na fase crônica, ela dói menos e sangra menos, porque é substituído por tecido fibroso. A ferida, a doença, continua evoluindo. Mas com menos dor e com menos sangramento. E aí tem um risco. Às vezes o paciente, eu falo que monta um CNPJ com a fissura. Ele muda o estilo de vida, elimina fezes macias, não força a ferida, não tem a dor, só que ele não cicatrizou a doença. A doença continua evoluindo. O paciente vem no consultório, não tenho dor não tinha dor, doutor, agora eu mudei, estou comendo fibra, verdura, legumes, água, cocô macio, vou lá, examino, está lá a úlcera, já é uma úlcera. Incrível, ele não tem dor. Ele tem pouca dor.
Por quê? Fezes macias. Eu tinha um paciente que tomava remédio para não evacuar, com medo da dor. Não evacuar com medo da dor da fissura anal. Você vê onde chega a dor da fissura anal. Ele não evacuava, chegou a esse ponto. Tá? Então, na fase aguda, já falei na fase crônica. Na fase aguda da fissura anal, dói muito. Na fase aguda, fase inicial da lesão. Ferida aberta, vermelha, fundo granulomatoso de início. Depois, fase crônica, fica um tecido duro, tem menos dor e menos sangramento. Tá? Então, é outra doença muito importante. E a prevenção, você pode fazer a prevenção desse sangramento. A prevenção da fissura anal. Qual a prevenção da fissura anal? Você comer 30 gramas de fibra por dia e tomar 3 vezes o teu peso de líquido por dia. Está calor, mais 500. Está calor e está malhando, mais 1 litro. Ah, quer tomar menos volume? Toma um isotônico. Né? Então, é a maneira que você vai prevenir a fissura anal. É com estilo de vida. Comendo mais fibra, verduras, legumes e tomando mais água. Tá certo? Você nunca vai encontrar, ou dificilmente vai encontrar, com a fissura anal. A não ser que ela tenha outra causa. Doenças, tumor, aí não depende de estilo de vida, de carga genética, outros fatores. Mas a prevenção da fissura anal é estilo de vida. Aí você nunca vai ter essa dor, que é uma dor importantíssima, uma dor quase que insuportável da fissura anal. Tá bom? E outra doença que causa dor? Outra doença que causa dor, vamos apagar aqui, tirar tudo daqui. Outra doença que causa dor é a hemorroide. E quando é que a hemorroide causa dor? Né? E quando é que a hemorroide causa dor? Quando é que a hemorroida causa dor? A hemorroida causa dor quando ela trombosa. A hemorroida causa dor quando ela trombosa. Quando o sangue coagula dentro do vaso hemorroidário. O que são hemorroidas? Hemorroidas são veias. Olha aqui, hemorroidas são veias. Olha os vasinhos aqui na parede do intestino. São veias. Né? Se você pegar 10 pessoas, 100 pessoas e fizer uma anoscopia, todas têm hemorroida. Porque o homem é um animal bípede, anda com 2 pés e o sangue luta contra a gravidade para chegar no coração. Então ele tende a ficar em estase e dilatar as extremidades, não é? Perna, coxa, pelvis, varizes pélvicas da mulher e reto. Né? Então, 100% tem varizes. Agora, se você insiste no peso alto, se você insiste no sedentarismo, se você insiste na alimentação rica em gordura saturada, aí você vai começar a ter problemas, essas veias vão começar a dilatar. Estase venosa muito forte, começa a drenar sangue, sangue arterial. Aí passa a ser chamada de doença hemorroidária. Né? Mas até aí você pode ter ardência e uma dor leve pela flebite, inflamação das veias do reto, pontada, dor em pontada, ardência, indica um processo inflamatório das hemorroidas. Né? Tem dor súbita, dor aguda, quando dentro da hemorroida, olha só, a hemorroida é um vaso, tá? A hemorroida é um vaso. Vamos desenhar aqui, a hemorroida é um vaso, não é? A hemorroida é um vaso. A hemorroida é um vaso. Tá certo? Dentro desse vaso, o que pode acontecer? Pode vir uma estase venosa. Lembra que eu falei? Uma estase venosa. Né? Porque o sangramento é arterial, porque o sangramento da hemorroida arterial é vermelho, se o sangue é... Se a hemorroida é uma veia, por que o sangue é arterial? Porque o sangue passa da artéria para a veia, uma fístula arteriovenosa, vem sob batimento cardíaco sob pressão e passa pelos orifícios da veia. Né? Então, muito bem. Se a estase é muito grande, as plaquetas começam a se acumular, Ó. Se o vaso, se a estase é muito grande, as plaquetas começam a se acumular.
né? As plaquetas começam a se acumular e formar quem? Formar um coágulo. Um coágulo. Num fenômeno conhecido como trombose hemorroidária. Um coágulo dentro da veia hemorroidária. Esse coágulo, ele causa um edema muito forte. E esse edema muito forte é que gera a dor. Então, você está tomando banho, né? Fazendo a higiene da pele perianal, você toca uma bolinha dura, dolorida. Ou o inverso, né? Você sente uma dor anal, faz um autoexame e detecta uma bolinha dura. Essa bolinha dura é a trombose hemorroidária. É uma causa de dor súbita na região anal. Trombose hemorroidária. Essa trombose, ela gera quem? Ela gera um edema. Lembra que eu falei? Essa trombose, ela gera um edema. Né? Gera um edema aqui na volta. Esse edema que gera na volta é que vai causar a dor. A dor. Esse edema é que vai causar, a dor. Esse edema da trombose hemorroidária, num trabalho de Golliger, mostrou que ele demora de se eu fizer um gráfico para vocês aqui, está saindo aqui, se eu fizer um gráfico para vocês, né? Se eu fizer um gráfico para vocês, está saindo aqui um gráfico para vocês aqui, um gráfico para vocês, tá certo? Essa dor da trombose hemorroidária, ela vai demorar 5 dias. Vai de 1 a 5 dias. Vai de 1 a 5 dias. E essa dor é causada por quem? Pelo edema. Essa dor é causada pelo edema, esse inchaço. Você tem a bolinha dura, dor súbita, trombose hemorroidária, dura, não se move, espera, banho de assento, pomadas que absorvam este coágulo, pomadas que aceleram a absorção desse coágulo. Ele absorve, mas leva tempo, porque o corpo ele não pode degradar esse coágulo em êmbolos. Se êmbolo vai para a grande circulação, pode dar problema cardíaco. Tá, a absorção sendo bem lentamente desse coágulo. Tá? Então a dor é pelo edema, mas calma. Banho de assento com água morna e pomada adequada, olha o que acontece com o edema, ele diminui em 5 dias. Aquele coágulo vai desinchando em 5 dias. Mas ele, para ser absorvido, a absorção dele é muito lenta. Tem que ser pomadas adequadas de farmácia normal que absorvam, acelerem a absorção desse coágulo. E quando esse coágulo é cirúrgico, você amanhece uma bolinha dura, dor no ânus, você passa a mão, tem aquela bola dura. Você vai no médico e fala, é um coágulo, é uma trombose hemorroidária. Mas a dor é insuportável, doutor. A dor é insuportável. Tentei também anti-inflamatório, analgésico, estou com 4 dias, dor insuportável. O que é que eu faço? Eu tenho laser na clínica do hospital, anestesia local, dou um piquezinho, pronto. Expulsa o partejamento do coágulo. Acaba a dor na hora. Acaba a dor na hora. Aí eu mantenho com medicamentos adequados para as varizes, para que outro coágulo não se forme, pomada adequada para absorção, né? E pronto. E converso com o paciente sobre o estilo de vida, porque foi o estilo de vida, foi a força para evacuar, seguramente, que formou esse coágulo. É a força para evacuar, porque tem um ânus muito fechado, muito hipertônico, aumentou muito a pressão e formou esse coágulo. E geralmente é fora do canal anal. Tá bom? Então, outra doença que dói muito, a trombose hemorroidária. Né? Uma doença mais frequente. Vamos ver aqui a dúvida. Vamos ver as dúvidas da moçada. Não? Vamos ver. Diego está colocando aqui na tela para eu ver.
a dúvida de vocês. Que cirurgia de hemorroida, qual o valor? Olha, valor de cirurgia é muito difícil. O médico tem que ver qual grau que a hemorroida está, não é? Qual grau que a hemorroida está. Às vezes você pode até ter um custo menor, porque eu posso achar que na clínica eu faço tratamento com anel elástico. Então não precisa de anestesia, não precisa de preparo, lavagem, nada. Você vai e vai embora, não é? Então, é difícil para o médico fazer, mas o orçamento com certeza vai ser do procedimento menos agressivo para o mais agressivo. No meu hospital e nas minhas clínicas, essa é a norma, do menos agressivo para o mais agressivo. Não é? Porque cirurgia anal é complexo, né? Qualquer procedimento é mais complexo. Eu tenho feito com laser, que diminuiu muito dor, inflamação, recuperação. Eu tenho muita experiência também. Então, consulta é crasso, é fundamental para que você tenha o procedimento que solucione o teu diagnóstico. Mas eu preciso confirmar um diagnóstico para ter orçamento. Tá bom? Vamos ver. Boa tarde, doutor. Ultrassom anorretal é necessário para correta observação da fístula antes da cirurgia? Olha, a ressonância magnética é melhor. O ultrassom também é um bom exame. O ultrassom anorretal, transretal, ele é muito bom também, né? Mas eu prefiro a ressonância magnética, porque vê a pelvis alta, tem fístulas altas, então eu prefiro a ressonância magnética. Mas o ultrassom transretal também ele é bom, né? Mas eu prefiro a ressonância magnética. A ressonância magnética, ela é um GPS, né? Que existem 12 glândulas no ânus, né? Você vê aqui, ó, tem 12 glândulas no ânus. Essas glândulas aqui dentro, glândulas de Chiari. A fístula perianal, ela começa na infecção de uma glândula anal, chamada glândula de Chiari. Então, se você não faz a ressonância magnética, muito bem, você tira a glândula errada, a cirurgia vai dar errada. A não ser que esteja muito próxima a glândula da outra, pode acontecer você tirar as duas, né? Mas a cirurgia tem 70% de chance de dar errado. Então, a ressonância magnética ela é obrigatória no sentido de você ir na glândula certa para que a cirurgia tenha uma proximidade de 97%. Eu operando é 97% com laser de gás carbônico. Mas a ressonância magnética ela é mandatória no pré-operatório das fístulas perianais, né? Tem clínicas e hospital em São Paulo, e para agendamento de consultas online ou presenciais, fazer com a Mônica no 011 98666 3281. Tá bom? Consulta bacana, consultório em Moema, consultório no Oscar Freire, Rua Oscar Freire, consultório na Zona Oeste, na Lapa. Tá bom? Muito bom. Uma experiência de 40 anos, os últimos 20 anos, fazendo só a cirurgia com laser de gás carbônico, né? Então, vamos dar uma mudadinha aqui, ó. Vamos dar uma mudadinha aqui. A gente dá uma mudadinha aqui, passa pro desenho aqui no iPad para vocês. Ó. Vamos ver, não é? Aqui no iPad para vocês. Qual a outra doença, né? Qual a outra doença? A proctite, que é a inflamação do ânus, pode dar queimação. Então vamos desenhar aqui para vocês. Ó. Vamos desenhar aqui para vocês no iPad, para vocês verem. Olha só. Né? Então aqui está o reto. Aqui está o reto. Tá? Aqui está o reto. Aqui está o reto. Aqui está o ânus. Vamos desenhar o ânus em vermelho. Aqui está o ânus. Tá? Aqui está o reto. Aqui está o reto. Aqui está o ânus em vermelho. Do ânus, mede 5 centímetros. Vou falar de proctite. No ânus, 5 centímetros. Vamos desenhar em azul as glândulas perianais, né? Então, em azul, as glândulas perianais. Acima um pouquinho da glândula azul tem a mucosa de transição. Tá? Essa mucosa, vou colocar essa mucosa em verde, para vocês entenderem. Vou colocar em vermelho, é melhor. Ela que inflama. Da dor, da queimação, da queimação e da perda de muco nas fezes.
Então, se você tem uma ardência anal, dor anal e perda de muco pelo reto, você tem tudo para ter uma proctite, uma inflamação do ânus. O exame que dá o diagnóstico da proctite é a anoscopia, que médicos de plano de saúde e do SUS não fazem durante a consulta. Plano de saúde, então, é de 5 minutos a consulta, não dá nem tempo, ele já pede colonoscopia direto. E uma simples anoscopia poderia perfeitamente, pode confirmar o diagnóstico da proctite, da inflamação. Né? A anoscopia vem até aqui, ó. Ela vê perfeitamente um processo inflamatório acima dessa linha denteada. Né? Então, a proctite, é muito frequente a proctite. Proctite por doença infecciosa, infecção sexualmente transmissível, que é a proctite por clamídia, a proctite autoimune, você produz anticorpos que agridem essa mucosa anorretal, né? Inflama essa mucosa, traumatismo por incursão anal, fezes muito duras, né? Podem bater na comissura posterior e dar esse processo inflamatório, que é a proctite. Dor, queimação e perda de muco pelo ânus. Não é? Se for suspeita de uma IST, você tem que colher e fazer a cultura. Pesquisa em campo escuro da clamídia. Para ver se a clamídia está presente, você tem que tratar essa proctite decorrente de uma infecção sexualmente transmissível, que é a clamídia. Entenderam? Proctite, outro processo inflamatório. Então, vamos por aqui mesmo, aproveitar e já desenhar uma outra doença, as doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais. As doenças inflamatórias intestinais. Vamos continuar aqui nessa mesma batida do iPad. Tá? O reto, lembra? O reto, tá? Vamos desenhar em azul aqui, ó, o ânus, tá? Em amarelo, a nádega, tá certo? A nádega. Existe uma doença, as doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, são doenças, a retocolite ulcerativa atinge a mucosa, são úlceras lineares, né? A doença de Crohn é uma doença crônica, de evolução crônica, granulomatosa, um tecido vermelho se cria, saltitante, ela pode dar na boca uma lesão, no esôfago, estômago, até o ânus. Então, encontrou o Crohn no ânus, tem que pesquisar a outra parte do sistema digestório, mas elas podem dar dor, né? Então vamos ver aqui em branco, vamos colocar a linha denteada em branco, ó. E acima, aqui, ó, intestino grosso, essa área aqui já inflamatória, ó. Essa área inflamatória com a doença inflamatória ou a retocolite ulcerativa ou a doença de Crohn, que podem dar dor reflexa no ânus. Processo inflamatório muito intenso, comprime as terminações nervosas, né? Processo inflamatório intenso, comprime as terminações nervosas e aí dá dor no ânus. Essa doença, na clínica, às vezes, com anoscópio, eu chego aqui, ó, e suspeito, que eu tenho experiência, eu suspeito, vejo úlceras, edema, muco, sangue, eu suspeito de uma retocolite ulcerativa. Qual exame que eu devo pedir em seguida? A colonoscopia. A colonoscopia vai confirmar a doença autoimune, confirmar a retocolite ulcerativa e recebe um tratamento adequado para a doença inflamatória intestinal. Entenderam? Doença inflamatória intestinal pode sim dar dor na região anal, né? É uma doença de evolução crônica, muito relacionada de perto com o lado emocional, por ser uma doença autoimune, piora o emocional, piora a doença inflamatória intestinal, o tratamento é complexo, como eu falei, o perfil emocional do paciente tem perda ponderal, né? Perda nutritiva, é uma doença complicada, viu, as doenças inflamatórias intestinais. Tem tratamento. E o tratamento é muito caro, caríssimo, uma ampola 30 mil, 32 mil, aí só bancado mesmo para o plano de saúde, só bancado pelo governo, né? Mira. Entenderam aqui? Então, doença inflamatória intestinal pode. Então, muita dor, muita ardência e perda de muco, você desconfia. Muco vem de onde? Mucosa. Ó, aqui é o ânus. Ânus é pele. Ânus acima, mucosa. Muco, mucosa. O Dr. Paulo Branco falou, muco vem da mucosa. Né? Então,
Anoscopia. Olhou, colonoscopia em seguida para confirmar o diagnóstico. Tá bom? Entenderam? Das outras doenças mais comuns, né? Vamos ver a fístula. A fístula causa dor, né? A fístula causa dor. A fístula tem uma fase aguda e tem uma fase crônica. A fístula tem uma fase aguda e tem uma fase crônica. Na fase aguda, forma o abscesso. Na fase crônica, forma a fístula. Né? Então, vamos desenhar aqui. Ó. Vocês estão gostando aqui do iPad? Então, vamos desenhar aqui no iPad. Ó. Olha aqui no iPad. Vamos desenhar o reto dessa vez em amarelo. Não, amarelo não. Vamos desenhar o reto em verde. Vamos desenhar o reto em verde. Ó. O reto aqui em verde. Tá? Esse é o reto. Aqui que eu devo desenhar o ânus. Então, vamos desenhar o ânus. Conta 5 centímetros, lembra? As glândulas anais. Branco. As glândulas anais, ó. Glândulas de Chiari. Né? E aqui, ó, em azul, são as bactérias. Olha as bactérias. Vendo as bactérias na luz, as bactérias na luz do reto. De repente, essa bactéria vai entrar nessa glândula. Essa bactéria azulzinha ali, ó, ela entra na glândula. E forma, sabe o quê? Ela forma um abscesso. Fosse um furúnculo na pele perianal, que está nádega, ó. Na pele perianal, nádega aqui, ó. Tipo um furúnculo ao lado do ânus. Dor, calor, tumor. Dor, calor, tumor. Tumor, calor, dor. Esse é o trio do abscesso perianal. Do nada, de repente, um furúnculo na região perianal, pele vermelha, super dolorida. Qual o diagnóstico mais provável? Abscesso perianal. Abscesso perianal. Onde ele começou? Na infecção de uma glândula anal, chamada glândula de Chiari. Né? Aí esse abscesso chegou no meu consultório, olhei o abscesso, eu tenho uma estrutura, na clínica mesmo, qual vai ser a minha conduta? Drenar o abscesso. Então vamos chegar aqui e vamos drenar esse abscesso. Olha aqui, drenei o abscesso. Viro lá, pum, 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 drenei o abscesso. Drenei o abscesso, ó, pum, pum, abscesso drenado. Drenei o abscesso. 50% dos abscessos drenados, 50% dos abscessos perianais drenados se transformam em quê? Em fístula perianal. Em fístula perianal. Então apaga esse abscesso, no lugar dele vai ficar quem? Vai ficar a fístula perianal. Olha aqui, no lugar dele vai ficar a fístula perianal. Esse tubinho aqui, ó. Que drena onde? Drena na nádega. Olha o orifíciozinho dela. Tá vendo? Então, 50% dos pacientes que tiveram abscesso perianal que drenaram, se transformaram em quem? Em fístula perianal. Então, a fístula é formada pela glândula, já é um buraco, as fezes entram aqui e saem aqui no orifício. Então, a fístula é formada pela glândula doente, pelo trajeto e pelo orifício da nádega. A esse conjunto aí, se chama de fístula perianal. E na fase da fístula perianal, já é uma fase crônica da doença. Essa fístula é de tratamento cirúrgico, porque ela é revestida por olha, está vendo essas células verdinhas? Ó? É o mesmo epitélio do intestino que cicatriza, que forma, que veda esse condutozinho que é a fístula. Então ela não cicatriza mais, esquece. A fístula, o padrão ouro de tratamento dela é retirada cirúrgica. Eu tenho a maior experiência do Brasil e do mundo na retirada de fístulas perianais, com certeza com desde de gás carbônico. São 20 anos. Ninguém tem essa experiência, nem no Brasil, nem no mundo. No Brasil, no máximo 1 ano, 2 anos. Eu faço com anestesia local, sem hack, sem peridural, sem geral. Anestesia local e alta a seguir. Tá? Então eu venho com laser de gás carbônico, infiltro e retiro toda essa doença. E na fase crônica? Na fase crônica, o paciente refere que aqui drena um sangue, ó. Aqui drena um sangue. Aqui drena um sangue. Aqui drena um sangue. E às vezes aqui drena muco. Muco também, ó.
e ela pode abscedar. Olha só aqui o amarelinho. Olha o amarelinho agora. Ela pode agudizar. A fístula pode agudizar, formar um abscesso novamente. Ela não tem jeito, ela tem que ser retirada. Quando forma um abscesso, começa tudo de novo. Dor, calor, rubor, abscesso, aquela tumoração vermelha ao lado do ânus. É um abscesso perianal. Né? Você sabe qual é a incidência de fístula perianal no mundo? 0,06%. É a incidência de fístula perianal no mundo. 0,06%. Baixa, né? Eu chamo de doença do azar. Muito bem. Pergunta? Vamos ver a pergunta. Vamos responder as perguntas aí. Professor, a questão de refazer o esfíncter externo por cirurgia prévia de abscesso retal com certas incontinência fecal, o reto dá em forma de ferradura. Você está toda escrita assim meio... O negócio é o seguinte, o que você está tentando me falar é que se houve lesão, dá para refazer, né? Houve uma lesão do esfíncter externo do ânus, em geral o esfíncter interno, que é lesado, é o esfíncter interno que é lesado, lesão do esfíncter externo, se dá para refazer. Muito difícil. Aí você tem, primeiro que você tem que ver, né, que em geral quem é lesado é o esfíncter interno e não externo. Né? É o interno e não externo, o esfíncter externo, cirurgia prévia de abscesso retal. É muito difícil no abscesso retal, né? Olha só, se eu desenhar o abscesso retal para vocês aqui, novamente, ó, o abscesso retal, vamos apagar isso aqui, né? Pronto. No abscesso retal, vamos desenhar de novo aqui, é muito difícil. Então, explicando para você, aqui está o abscesso, ó, aqui está o abscesso, tá? Aqui está o abscesso. O músculo está aqui em vermelho, ó. Tá vendo? Músculo esfíncter interno e externo. O abscesso você drena aqui, ó. Aqui o abscesso. Você não vai em músculo. O risco de lesar o músculo é quando o abscesso é drenado. Olha só, o abscesso foi drenado, tá? O abscesso foi drenado. Lembra? O abscesso foi drenado. No lugar dele ficou quem? No lugar dele ficou uma fístula. Lembra disso? Aí a fístula pode passar por dentro do músculo anal, ó. Olha aqui ela passando, por dentro do músculo anal. Olha aqui ela passando, por dentro do músculo anal. Na hora de tirar a fístula, olha o que aconteceu. O cirurgião corta o esfíncter. Está vendo aqui? Ó? Cortou o esfíncter. Aquele que fecha o ânus. Caiu o lápis aqui. Aquele que fecha o ânus. Aí dá incontinência anal. Tá certo? Então, o abscesso é difícil. Porque o abscesso, você viu, é na pele, lá fora que você corta, drena, dá antibiótico. Eu faço isso na clínica, anestesia local. É só abrir, abertura ampla, drenagem ampla, pronto, final. Depois, 50% explica que vira uma fístula. Aí a fístula, a relação dela com o músculo anal é dada pela ressonância magnética. Se ela passa antes, lembra que eu mostrei aqui, ó? Se ela passa, olha a fístula aqui, lembra que eu mostrei para vocês? Está aqui a fístula. A fístula é esse trajetinho aqui, ó. Esse trajeto aqui. Olha a relação dela com o músculo anal, tá vendo? A relação dela com o músculo anal. A fístula está aqui em pretinho, um tubinho, o vermelho é músculo. Se a fístula está passando por dentro do músculo anal, é transesfincteriana. Se ela passa entre, ela é interesfincteriana. Ou ela pode ser alta. Mas essa relação que a gente dá é a ressonância magnética. Por isso que a ressonância magnética é um GPS para o cirurgião fazer uma boa cirurgia. Aí vai fazer a estratégia cirúrgica dele para evitar que aconteça isso aqui, ó, a lesão do músculo anal. E você ganha uma incontinência anal. Tá certo? Então, a tua colocação, abscesso é difícil acontecer lesão. Muito difícil. O cirurgião tem que ser muito ruim, né? Muito ruim para no abscesso ele cortar o músculo anal. Ele tem que ser muito ruim mesmo. A drenagem de abscesso perianal é lá fora. Se tirar de fístula perianal, aí sim, a relação é muito próxima, né? É muito próxima. Tá certo? Então vamos sair daqui, né? Vamos voltar para cá, né? E aí
Vamos ver uma próxima doença que ela é muito comum em consultório de acontecer, que é a inflamação da glândula anal. Uma doença chamada de papilite hipertrófica. Você está tomando banho, de repente sente uma dor dentro do ânus, aí você toca, tem uma bolinha dura dentro do teu ânus. O que será isso? Estou tomando banho, toquei uma bolinha dura dentro do ânus. Qual é o diagnóstico, não é? Dolorida. Vamos ver o que pode ser? Vamos. Então, voltando para cá. Voltando para cá. Voltando para cá. Voltando para cá, olha só. Vamos desenhar aqui, ó, voltando para esse sistema, né? Vamos desenhar o reto. Tá? Vamos desenhar o reto. Lembra? Vamos desenhar o ânus. Lembra o ânus? E a 5 centímetros do ânus, vamos colocar as glândulas que eu falei. Lembra agora as glândulas que eu falei? Ó? As glândulas que eu falei. Como é o nome dessa glândula que eu falei? Glândula de Chiari. Qual a função dessas glândulas? Olha só. Na realidade, isso aqui é uma cripta. Os músculos estão aqui, ó, os músculos anais. Entre os músculos anais, né, olha aqui, existe uma glândula. A glândula está entre os músculos anais. A bactéria, ela entra, a bactéria está aqui, ó, ela entra na glândula. Entra na glândula. E a glândula que era assim, bem pequenininha, olha só o que vai acontecer com ela agora. Olha o que vai acontecer com essa glândula agora. Ela que era bem pequenininha, olha só o que ela se transformou. Um dente de alho. Muito dolorida. Muito dolorida. Às vezes ela está a 5 centímetros, o paciente toca, dói. Às vezes ela está muito grande, ela parteja, ela aparece no canal anal. Ela vem aqui para baixo, aqui está o canal anal, lembra? Ânus, canal anal. Ela cresce para cá, ó. Tá vendo? Ela vai crescendo, o paciente aqui, ó, com o dedo, o que acontece? Com o dedo ele toca. Com o dedo ele toca a glândula inflamada. Papilite hipertrófica. Não é? Quando ela é pequena, você pode resolver só com tratamento conservador. Até antibiótico às vezes tem que dar. Quando ela é grande, aí é chamada, diagnosticada como papilite hipertrófica. Grande. Aí o que é que eu faço? Eu venho com laser de gás carbônico na clínica mesmo. Infiltro. É uma região difícil de anestesiar, porque é uma transição entre a mucosa e a pele. Lembra? Aqui é a abertura anal, o ânus, aqui é a pele e aqui é a mucosa. É uma região muito difícil, porque aqui tem muitos vasos. Então tem que saber anestesiar para tirar a glândula inflamada. Para retirar a papilite hipertrófica, anestesia local. Agora tem que saber fazer anestesia local. Saber fazer. Senão é melhor fazer em ambiente hospitalar com sedação. Tá? Xilocaína. Xilocaína com vasoconstritor, que essa região é muito vascularizada e vai segurar mais tempo o anestésico no local, que você tenha menos dor no pós-operatório. Então ela cresceu aqui, né? Eu venho com o laser e retiro ela. Eu venho com o laser, ó, eu venho com o laser e retiro a glândula. Pronto. Acabou o sofrimento. Ela, quando está desse tamanho, muito grande, gera uma dor insuportável. O paciente não suporta. A papilite hipertrófica, e aí quanto mais ele cutuca, e aí mais tem dor, e aí fica complicado. Viu? Papilite hipertrófica, inflamação da glândula de Chiari. E onde está a glândula de Chiari? Está entre os músculos anais. Entenderam? Papilite hipertrófica. Essa papilite hipertrófica é que dá início ao abscesso e à fístula perianal. Ela é o gatilho para o abscesso perianal, que é a fase aguda da fístula perianal, que drena e fica a fístula perianal. 50% dos abscessos, 40% a 50% que drenam, se transformam em fístula perianal, um caminho, um córrego, uma estrada, uma via que comunica as glândulazinhas
com orifício na nádega. Ok? Entenderam? Fezes endurecidas, incursão anal, pode inflamar essas glândulas, né? A boa lubrificação do canal anal, a boa lubrificação do canal anal, traumatismos, né? Vibradores, brinquedos eróticos, incursão anal, o autoerotismo, sempre com lubrificação para evitar o traumatismo das glândulas anais. Alimentação, estilo de vida, alimentação pobre em fibra, fezes duras, cocô duro, traumatizam as glândulas anais. Infecção espontânea, as bactérias que adentram na glândula formam o abscesso e depois a fístula perianal. Entenderam? Papilite hipertrófica? Nenhuma dúvida? Zero? Então tá bom. E verruga de HPV, né? Verruga de HPV. Vamos ver aqui, ó. E verruga de HPV. Então vamos lá, vamos desenhar de novo, bonitinho aqui, ó. Vamos começar desenhando aqui, ó. Ah, no verde vocês não vão ver, né? Verde é ruim, verde vocês não vão ver, não. Vamos tirar o verde. Vamos colocar o preto. Pronto. Vou colocar o preto. Opa. Tá? Vai o cinza. Espera aí, calma. Pronto. O reto. Tá? O reto, vou colocar aqui, ó. O ânus. Tá? O ânus. Do reto ao ânus, lembra quem tá? A linha denteada. Não é? Onde o HPV infecta mais frequente? É em pele. Pele com pele, mucosa com mucosa. Né? Então, essas verrugas podem se acumular aqui dentro do canal anal. Ânus é a abertura. Dentro do canal anal. Olha só. Dentro do canal anal. Ó. Dentro do canal anal. E formando o que a gente chama de condiloma acuminado. Condiloma acuminado. Ó. Muitas verrugas dentro do canal anal. Aqui é o ânus, aqui é reto, né? E aqui é o canal anal pele. Começa a se multiplicar aí dentro o vírus do HPV. E é onde tem risco de câncer de ânus, né? Pelo 16 e 18. Né? 16 e 18. A vacina é importante? É, até 45 anos você pode fazer a vacina. A vacina vai te proteger contra novas infecções. O que aconteceu, aconteceu. Vacina de HPV vai te proteger contra novas infecções. O que aconteceu, aconteceu. Não protege, tá bom? Então, olha só, se junta e forma esse condiloma acuminado muito grande. E vai crescendo, acontece dois problemas, né? Ele fica muito grande, uma vegetação muito grande, necrosa, cai, sangra. Ou as fezes traumatizam, começa a infectar essa ferida, e dessa infecção gera quem? A dor. Ou o médico infectologista, que é uma crítica que eu tenho, trata com pomada lesões dentro do ânus, do canal anal, são lesões muito grandes, como de lama acuminado. Essas pomadas matam as verrugas, infectam as verrugas, e aí o que acontece? O paciente tem dor. As verrugas separadas só, na pele perianal, dificilmente você tem dor. Só tem dor dos condilomas acuminados, as lesões dentro do canal anal, daqui a aqui. Lesão dentro do canal anal. Acuminado, grande. Necrosam. O vaso não é suficiente, necrose cai, as fezes infectam, tem dor e ardência. Ou uso de pomadas inadequadas, corrosivas, que acabam pegando a pele também, o paciente tem dor. Tá? Então, são as duas situações que o condiloma acuminado ele pode gerar dor na região anal. Tá certo? Ou por infecção fecal, ou por uso de pomadas incorretas que acabam necrosando até a pele do canal anal, depois vem a infecção, depois vem a dor. Entenderam? Vamos ver a pergunta aqui. Vou até apagar aqui, de repente eu posso responder aqui mesmo a pergunta. Vamos ver. Boa noite, doutor. Fiz 3 cirurgias e estou com dreno. Já tenho 4 meses.
e sentindo dolorido, qual a recomendação a ser feita? Bem, a cirurgia foi do que ele não referiu, né? Estou com dreno, deve ser fio de ceton. Eu imagino que ele tem uma fístula perianal e essa fístula foi tratada com fio de ceton. Fio de ceton não retira a doença, é fio de drenagem. É incompetência de proctologista, isso que eu acho. Isso é que eu acho, né? Porque você tem a fístula perianal, lembra? Vamos recordar aqui, ó, a fístula perianal, tá certo? Recordar aqui a fístula perianal. Olha só, a fístula perianal, lembra? Aqui, ó. A fístula perianal, vou colocar em vermelho, tá? Muito bem. Ela tem orifício que fica onde? Na nádega, lembra? Ela tem orifício na nádega, né? Ela tem orifício aqui na nádega, ó. Tá certo? Aqui o orifício dela aqui, ó. Então ela tem o orifício, ela é composta do orifício, o trajeto e a glândula doente. Lembra a glândula doente? Está aqui a glândula doente. Então tem que sair a glândula doente, o trajeto e o orifício. Isso eu faço com laser de gás carbônico com anestesia local, com 97% de sucesso. Aí sabe o que o médico faz? Coloca um fio de sedênio ou de ceton, um fio aqui, ó, amarrando isso aqui, ó. Não vai retirar a doença. Isso aqui drena a secreção, agride a pele, dá dermatite, dá dor, dá abscesso. E é um sofrimento que o paciente criou, ele ganhou como presente de incompetência do médico proctologista. Então, olha só, 4 meses, é brincadeira, não tem empatia. Você é um proctologista sem empatia, você é. Então, você querendo uma geração de proctologistas que não sabem operar. Não sabem operar, ou fazem procedimentos para fazer lobby, mídia, marketing minimamente invasivo, que eu estou reoperando toda semana. Toda semana eu estou reoperando. É o tal do laser de diodo, que é uma porcaria aquilo ali. É uma luzinha, mas pega fístulas dificílimas, como eu operei ontem. Dificílima fístula. Vários trajetos, mortos fibrosados. Difíceis. Aí diz que tira, não faz nada. E sabe o que faz? O médico fala, nesses novos jovens proctologistas, vai transformar essa fístula em complexa, vários trajetos, em simples com fio de ceton. Outra mentira. Outra mentira. Aí para fazer o laser de diodo, que tem que... O laser de diodo vai queimar, não passa, é trajeto fibrosado, duro. Aí sabe o que fala? Espera 6 meses para cicatrizar, tomando antibiótico. E o cara com a doença lá, o paciente com a doença, e pus e secreção. Você olha a médica, olha o médico, você olha, vê na televisão, vê, não tem experiência nenhuma, não tem experiência. Ainda dando dica aí, os caminhos, te dá os caminhos. Que caminho? Não tem experiência nem na tradicional. Imagina com laser. Eu nunca tive caso de incontinência anal. Nunca tive. Em 40 anos fiz essa cirurgia. Incompetente, isso que eu acho. E você foi mais uma vítima. Então, encontre um bom cirurgião que retire a doença do teu corpo. Isso você precisa. Você precisa de fio de cetona, laser de diodo. Você precisa de um bom cirurgião que vai lá e tire a doença do teu corpo e pronto, acabou. Não dá certo só para Deus. Perfeito. Nós não. Nós. Agora, passar fio de ceton, queimar com laser de diodo, aí tá de brincadeira. Está gerando sofrência, né? Entendeu? Gerando sofrência no paciente. Fica irritado. Olha só, boa noite, doutor. Fale sobre o tratamento de fístula interesfincteriana, que é transfixado o externo. Não, deve ser o seguinte, a glândula está às 12 horas e ela é interesfincteriana. Né? Então, mais ou menos é assim o que ele quer falar. O que é que ele quer falar? Uma fístula que passa entre os músculos, né? Ele tem uma fístula que passa entre os músculos.
Ele tem uma fístula que passa entre os músculos. Tá certo? Ó, aqui está a fístula. Ela passa entre os músculos esfíncter interno e externo. Aqui dá o músculo esfíncter interno e externo. Passa entre os dois. E a glândula que deu origem à doença, ela está às 12 horas, 11, 12 horas. Se você pegar o relógio, vê 12 horas. Essa glândula originou essa fístula. O que é que eu faço? Eu identifico a fístula, já na ressonância magnética, você falou a glândula 11, 12 horas, e retiro com laser de gás carbônico anestesia local. Local, faço isso há 40 anos. Os últimos 20, continua sendo anestesia local, só com laser de gás carbônico. Ninguém tem essa experiência no Brasil e no mundo mesmo, de 20 anos de cirurgia com laser de gás carbônico. Essa onda começou para lobby e marketing. Lobby e marketing. Agora, vai ver o insucesso, a taxa enorme, gigantesca de pacientes perdidos por aí. Laser de iodo, VAFT, não funciona. Depois volta a fístula, não sabe o que fazer. Ele sabe o que faz? Ah, peraí. 6 meses de antibiótico. Brincadeira, né? Brincadeira. Tudo fruto da incompetência. Brincadeira. Brincadeira. Entenderam? Eu tenho clínicas e hospital em São Paulo, equipadas com laser de gás carbônico de última geração, e para agendamento de consulta online ou presencial, fazer com a Mônica. Lembrando, na consulta online, você pode mostrar fotos da doença. Legal, né? Para a gente discutir fotos da ressonância, dos exames, para a gente discutir, já fazer uma estratégia para você. Tá bom? Fala com a Mônica, fazer o agendamento com a Mônica no 011 98666 3281. Tá bom? Forte abraço. Então, essas foram as doenças que mais frequentemente causam dor na região anal. As doenças benignas que mais causam dor na região anal. Que mais frequentemente causam dor na região anal. Então, tá, amanhã, sábado, às 18 horas, outra live, hein? Sangramento anorretal. Vamos discutir tintim por tintim as causas, os tratamentos. Espero pela colaboração de vocês mais uma vez, que a gente possa interagir, bater esse papo sobre as doenças anais, tá bom? Forte abraço. Eu tenho o maior canal de vídeo do mundo das doenças anais, @proctologista Dr. Paulo Branco. O maior do mundo, hein? É o maior acervo do mundo das doenças anais. O maior acervo do mundo de pesquisa de doenças anais. @proctologista Dr. Paulo Branco. E para você gay e LGBT, eu tenho também o único canal e acervo do mundo LGBT na proctologia. O @proctologista para o gay. Um site também, o maior do mundo, o site tem conteúdo escrito, tem fotos e tem vídeos. Eu falo que eu sou o fã número 1 do meu site, porque ele tem tudo, ele tem conteúdo escrito, ilustrado com fotos e vídeos. www.drpaulobranco.com.br. Repetindo, Central, tenho clínicas em São Paulo e Moema, clínica na Oscar Freire e clínica na Zona Oeste de São Paulo. O agendamento fazer com a Mônica no WhatsApp 11 98666 3281. E lembrando que na consulta online você pode mostrar fotos da doença e dos exames para discutir e montar a melhor estratégia de tratamento para a tua doença, tá bom? Forte abraço.